A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo a você que é apaixonado pela Palavra de Deus, a você ensinador cristão, a você professor da Escola Bíblica Dominical, a você aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Evandro Ribeiro, estou pastor dirigente aqui na Assembleia de Deus em Maringá. E junto nós vamos para mais uma excelente e excepcional aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos comentando nesta aula as lições da CPAD Adultos, tá bom? E já chegamos no segundo trimestre de 2022. E nesse trimestre nós vamos estudar o tema da lição, o tema do trimestre é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Durante essa série de estudo, durante esse trimestre, vamos estudar os capítulos 5 e 6, 7 de Mateus. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, que nós vamos falar do quê? Do Sermão do Monte, que é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. Eis aí um sistema de valores cristãos. Isso mesmo, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, um estilo de vida e uma teia de relacionamentos, tudo completamente diferente do mundo que não é cristão. E esta contracultura cristã é a vida do reino de Deus. Uma vida humana realmente plena, mas vivida sob o governo divino. E nessa aula, que é a primeira aula, lição de número 1, nós vamos estar comentando sobre o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Essa é a lição de número 1 que vamos estudar hoje. Qual é o objetivo? O que você vai aprender nesta aula? O que você precisa entender? Primeiro nós vamos entender a estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? A quem se destina o Sermão do Monte? O que são as bem-aventuranças? Nós vamos falar também sobre o reino de Deus e o seu caráter. Vamos falar também sobre o que é o reino de Deus. E também reino do céu e reino de Deus. São coisas diferentes? São a mesma coisa? Nós vamos falar também nesta aula. O que é beatitudes? E muito mais, tá bom? Então eu quero convidar você para ficar nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que será bênção para a sua vida, será bênção para os seus alunos, será bênção para a sua família, este estudo abençoadíssimo, tá bom? Então, antes de nós prosseguirmos, eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito, querido, querida, clique aí no botão, se inscreva, ative as notificações, tá bom? Porque toda semana tem vídeo aqui no canal, tá bom? E se você não deu um joinha, curte aí, curte esse vídeo, tá bom? Vai ajudar muito a esse canal, tá bom? Vamos lá, então nós estamos na lição de número 1, que é o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, verso de número 11. Diz assim, ó, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Colocando essa verdade em prática, a verdade prática diz assim, ó, o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Olha só, você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Eu sou um verdadeiro discípulo de Cristo?
Para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, não há outra saída, não há alternativa a não ser praticar os ensinamentos do Sermão do Monte. Mateus, capítulo 7, o verso de número 22 até o 23 vai dizer: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Não há outra alternativa senão verdadeiramente praticarmos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? Sermão do Monte porque foi proferido por Jesus sobre um monte e possivelmente próximo a Cafarnaum. Na realidade, não se sabe ao certo qual é esse monte. O Sermão do Monte são os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, é um ensinamento, é um manifesto de Cristo, são as exigências de Cristo para aqueles que querem fazer parte do reino de Deus. O Sermão do Monte é a base da doutrina cristã. Ele é doutrinário e ético. Doutrinário porque ensina o que é ser discípulo. E é ético porque ensina qual deve ser o comportamento e a conduta de quem é seu discípulo. Para entrar no reino de Deus, é preciso que o súdito obedeça às leis do Sermão do Monte. Essas são as leis que regem o reino de Deus. Tem um certo debate aí em torno de em quanto tempo que Jesus pronunciou o Sermão do Monte. Alguns acreditam que esse sermão ele foi pronunciado em vários dias de pregação. Outros acreditam que foi em um dia só. Mas independente se foi proferido em um dia ou em vários dias, o mais importante é o conteúdo, são os seus ensinamentos, as riquezas do ensinamento contido no Sermão do Monte. Qual é a estrutura do Sermão do Monte? Antes de nós adentrarmos a estrutura do Sermão do Monte, Mateus, ele mostra para nós, ele coloca cinco grandes discursos de Jesus. O Sermão do Monte, o que nós estamos estudando hoje, este trimestre, ele é o primeiro desses discursos. Então, Mateus ele coloca para nós 5 grandes discursos ao decorrer do Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, no decorrer deste Evangelho, nós temos 5 grandes discursos de Jesus. O primeiro é o Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. O segundo grande discurso de Jesus é a comissão dos 12, né? Que nós vemos lá em Mateus capítulo 10. Também temos as parábolas, né? Mateus capítulo 13. Temos também no capítulo 18 um tema geral, e não tem um nome específico, mas Jesus vai falar sobre o maior no reino dos céus, o perdão do irmão. Também vamos falar a parábola do credor importuno, né? E por último, o quinto grande discurso está em Mateus capítulo de número 23, 24 e 25, que ele anuncia aí contra os escribas e fariseus, e um discurso no Monte das Oliveiras, um sermão escatológico, o que muitos se chamam de um pequeno apocalipse, né? Outro sim é que nós vemos que gera algumas dúvidas, que é reino dos céus e o reino de Deus. O reino do céu é a expressão comumente usada por Mateus para se referir ao que os outros autores do Novo Testamento preferiram chamar do quê? Do reino de Deus. Mateus, como muitos dos judeus lá da sua época, do seu tempo, eles evitavam usar a palavra Deus. Para eles era uma palavra muito sagrada, muito sublime. Por isso, eles empregavam o eufemismo como
céu em lugar de Deus, tá? Quanto aí o significado de reino do céu e reino de Deus é idêntico, é a mesma coisa, são sinônimos, tá bom? Em Mateus também nós vamos ver que Mateus ele faz uma relação com Moisés e Jesus. Nós conseguimos ver isso daí, porque Moisés ele foi o libertador de Israel. Jesus ele é o nosso Salvador, nos libertou da escravidão do pecado. Assim como Moisés recebeu a antiga lei no Monte Sinai, assim também Jesus, um novo líder, pronunciou a lei do reino sobre um monte. No Sermão do Monte nós vemos, sabe o quê? Pelo menos 7 discursos que mostram a sua relevância para nós no presente século. Então, nós vamos ver aí a estrutura do Sermão do Monte e eu dividi aí pelo menos em 7, né? 7 partes para ficar mais fácil de nós compreendermos. Primeiro, ele vai falar sobre o caráter do cristão, né? Mateus capítulo 5, o verso 3 até o verso 12, que são as bem-aventuranças, né? E a bem-aventurança enfatizam aí 8 sinais principais da conduta e do caráter cristão, especialmente em relação a Deus e aos homens, e as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que externam estes sinais. Também, em segundo lugar, nós vemos a influência do cristão. Mateus capítulo 5, o verso de número 13 até o verso de número 16, né? As duas metáforas, né? Do sal e da luz, que indicam que a influência que o cristão deve exercer para o bem da comunidade. Se então, né, somente se mantiverem, olha só, se mantiverem o seu caráter distinto, conforme descrito nas bem-aventuranças. Em quarto lugar, a justiça do cristão está em Mateus capítulo 5, do verso 17 até o verso 48. Qual deve ser a atitude do cristão para com a lei moral de Deus? Também nós vemos aí, por último, o quinto ponto aí vai falar sobre a piedade do cristão. Está em Mateus capítulo 6, do verso 1 até o verso 18, né? Em sua piedade ou devoção religiosa, os cristãos não devem se acomodar nem com o tipo hipócrita dos fariseus, nem com o formalismo mecânico dos pagãos. Em sexto lugar, nós vemos a ambição do cristão, que está em Mateus capítulo 6, verso de número 19 até o verso de número 34. O mundanismo no qual os cristãos devem fugir pode ser da aparência religiosa ou secular. Por isso, devemos ser diferentes. Nós precisamos se diferenciar, não apenas no quê? Nas nossas devoções, mas também em nossas ambições. O ponto 7 é os relacionamentos do cristão. Mateus capítulo 7, o verso 1 até o verso de número 20. Os cristãos, eles são presos. Nós, como cristãos, nós somos presos em uma complexa teia de relacionamentos. Todos eles partindo do nosso relacionamento com Cristo. Quando nos relacionamos devidamente com Ele, os nossos demais relacionamentos são todos afetados. Ponto 8. Uma dedicação cristã. Está em Mateus capítulo 7, verso de número 21, até o verso de número 27, que é o último item apresentado por Mateus no Sermão do Monte, que se relaciona com o quê? Com a autoridade do pregador. Não basta chamá-lo de Senhor ou ouvir os seus ensinamentos. A questão básica é se nós somos sinceros no que dizemos e se fazemos o que ouvimos, tá bom? Então, nós vamos entrar aí a quem se destina o Sermão do Monte. A quem se destina o sermão? Para qual público Jesus direcionou o Sermão do Monte? Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, aparentemente Jesus deixou a multidão e subiu ao monte e apresentou-se somente o quê? Somente aos discípulos. Ele apresentou o sermão somente aos discípulos, mas lendo Mateus capítulo 7, o verso de número 28, mostra que a multidão
estava presente. Provavelmente a multidão, sabendo que Jesus estava no monte, e começaram aí se ajuntar, quem sabe um número menor de pessoas. Mas podemos perceber no decorrer do Sermão do Monte que Jesus, ele desejava que todos tivessem acesso aos seus ensinamentos. Porque a partir dos seus ensinamentos, os que foram transformados e que deseja viver o seu reino precisava praticar, ou seja, eles precisavam colocar em prática os seus ensinos. Aqueles ensinos que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Então, concluímos que a ética de Cristo presente aí no Sermão do Monte pode ser vivido e praticado por cada um de nós. Mas precisamos entender que não pelas nossas próprias forças, não pela nossa capacidade, mas por meio da graça de Deus em nossas vidas. Segundo tópico, tem por título aí as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. A palavra bem-aventurança encontra-se traduzida aí nas versões mais antigas por beatitudes, derivada aí do latim beatus. Alguns cristãos aí chamam essa beatitudes de macarismo, termo derivado da palavra grega makarios. Tanto beatitude quanto macarismo são termos oriundos da palavra estrangeira, cuja melhor tradução é bênção, embora algumas traduções modernas preferem a palavra feliz. Ou seja, podemos dizer que a pessoa bem-aventurada, ela é abençoada, ela é verdadeiramente feliz. Essa expressão, ela trata das qualidades presentes na vida do crente que verdadeiramente depende inteiramente de Deus e anda nos seus caminhos. As bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que independente da circunstância, persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Apocalipse capítulo 1, o verso de número 3 vai dizer: bem-aventurado aquele e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. O reino de Deus e o seu caráter. Reino, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, não é espacial, não é um reino físico, não é um reino visível. Não se trata de um reino com fronteiras geográficas. A ideia principal aqui é a de domínio e autoridade do rei, ou soberania. Romanos, capítulo de número 14, o verso de número 17 até o verso 19, olha lá, vai dizer assim, ó: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, o reino de Deus é natureza espiritual. Esse reino de Deus, ele não é físico, ele é de natureza espiritual. E o comentarista da lição coloca pelo menos 4 conceitos que referem-se ao reino de Deus na Bíblia. Primeiro, ele coloca aí que o reino de Deus é o reino no coração, né? Ele coloca aí o reino no coração. Lucas capítulo 17, o verso de número 21, vai dizer assim, ó: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando iam chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver,
Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Algumas traduções está entre vós. Mas o reino de Deus como salvação, que é o segundo, né? O reino de Deus como salvação, Marcos capítulo 10, o verso 25 até o verso 26, vai dizer assim, ó, é mais fácil passar por um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? No sentido aí de salvação, aplica-se tanto ao presente quanto ao futuro. Tomados aí em conjunto, os livros do Novo Testamento enfatizam que o reino de Deus já chegou. Uma pessoa pode entrar no reino e receber a vida agora, vida com plenitude. O próprio Jesus, ele argumenta que se ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, e ele realmente faz isso, então o reino de Deus chegou. Mateus capítulo 12, o verso de número 28. Contudo, os livros do Novo Testamento insistem em que o reino será herdado somente no futuro, quando Cristo voltar. Embora seja vivida agora, a vida eterna só será consumada naquele dia, em conjunto com uma renovação do universo de tal proporção que só pode ser descrita adequadamente como novos céus e nova terra. O reino de Deus como igreja. Mateus, capítulo de número 16, o verso de número 17 até o verso 19, respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então nós vemos aí o reino de Deus como igreja. Tá bem? Toda a criação e a volta do Senhor. Apocalipse, capítulo 20, o verso de número 6, verso 6, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aí está falando do reino, da volta do Senhor, né? Os súditos do reino de Deus. Aquele que deseja fazer parte do reino de Deus precisa primeiramente se submeter ao querer de Deus, ao querer, à sua vontade. Como filhos de Deus, nós precisamos ser submissos à vontade de Deus. Os súditos, eles precisam praticar as qualidades do reino de Deus. Quebrantamento, mansidão, choro, retidão, ser misericordioso, a pureza, a pacificação. Se praticarmos essas qualidades, seremos bem-aventurados. Pode ter certeza, mas temos que praticar, temos que colocar em prática, se queremos ser verdadeiramente felizes, abençoados, bem-aventurados. O terceiro tópico é: somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. O que é beatitude? É o estado de constante satisfação, de felicidade plena, expressão de tranquilidade. E nós vemos que a pessoa que passou
pela regeneração, pela maravilhosa experiência da salvação. Agora salvo em Cristo, ele vive a beatitude, porque agora ele vive dentro da vontade do Senhor, provando que agora é uma nova criatura. Assim, o crente procedendo conforme a palavra de Deus e obedecendo-lhe, o crente desfruta das bênçãos que acompanham a salvação na sua vida, e as bem-aventuranças estão presentes, né, na vida do crente, e podemos saber se o crente realmente, se o cristão ele é realmente uma nova pessoa, uma nova criatura. Por quê? Pelo meio das bem-aventuranças. Porque ela descreve sua verdadeira condição espiritual. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como está, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É o que Tiago diz. O homem moderno, ele deseja poder, fama, status, dinheiro, é ambicioso. O homem mundano procura satisfazer os desejos carnais, mas o cristão que pratica as bem-aventuranças, ele experimenta as bênçãos divinas, ele experimenta o melhor desta terra, aleluia, glória a Deus, ele experimenta o que há por vir, é infinito, não acaba, glórias a Deus. Então, para concluir aí, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse o Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu ministério. Fique na paz do Senhor Jesus.